Olá, aqui é o professor João Matos, aula de Mecânica dos Corpos Rígidos, encontro 9. Hoje vamos falar um pouco de estática, ou seja, quais as condições que envolvem o corpo rígido, os parâmetros que o cercam, como forças, momentos. Vamos ver como é que a gente equaciona isso para obter a condição do corpo parado. Vamos lá. Primeiro, vamos lembrar um pouco aqui do que a gente fazia lá no ensino médio e até mesmo no ensino superior, como é que a gente olhava para um corpo ou partícula e determinava se ele estava em equilíbrio. E aqui a gente tem que estender um pouco a noção de equilíbrio, O equilíbrio estático é o corpo parado em relação ao sistema referencial e o equilíbrio dinâmico, que é o corpo em movimento retilíneo uniforme. Nessa parte aqui do estudo de mecânica dos corpos rígidos, quando a gente estiver falando de corpo rígido, o que interessa para a gente é o equilíbrio estático, ou seja, o corpo parado, não o corpo em movimento retilíneo uniforme. Mas no caso da partícula, o que a gente considerava? A gente considerava a partícula, naturalmente, e todas as forças que nela atuavam. Então aqui, por exemplo, F1, F2, F3, F4, e se tivessem outras forças, também entraria nesse raciocínio. E uma condição era necessária e suficiente para que o corpo, no caso a partícula, estivesse em equilíbrio, que era essa condição aqui, somatório de forças igual a zero. Então bastava a gente fazer isso e pronto, a partícula estava em equilíbrio. Era só isso que a gente tinha que fazer. No corpo rígido, essa situação, essa condição, ela é necessária, mas ela não é suficiente. Então, eu coloquei, por exemplo, um carro aqui, um corpo rígido, um carro cujas dimensões não são desprezíveis dentro do contexto em que ele está sendo considerado, e ele não se deforma também, vamos colocar dessa maneira, um corpo rígido. Eu não só tenho que fazer acontecer isso aqui, somatório de forças igual a zero, isso daqui é uma condição que deve ser atendida, mas eu tenho que fazer isso aqui, somatório de momentos em relação a qualquer ponto tem que ser igual a zero também. Então, essa condição aqui, somatório de forças igual a zero, ela me garante que o corpo não vai transladar. Ela me garante que o corpo não vai sofrer isso, a translação horizontal, vertical. E a segunda condição me garante que o corpo não vai sofrer rotação. Então, são duas condições que eu tenho que atender para que o corpo ele esteja em equilíbrio, tá? E aqui no caso, nessa parte do estudo aqui, o que interessa para a gente é o equilíbrio estático. Eu quero que o corpo esteja parado. E então, nesse slide, a gente tem resumido aqui as duas condições, somatório de forças igual a zero. E isso, quando a gente estuda o fenômeno, quando a gente está abordando uma situação em R2, a gente pode separar em duas condições. Somatório de forças na direção X tem que ser zero, e somatório de forças na direção Y tem que ser zero também. Se eu tivesse a terceira direção aqui, o Z, eu teria que fazer somatórios na direção Z igual a zero. E eu tenho essa outra condição aqui, somatório de momentos em relação a um ponto tem que ser igual a zero. E esse ponto eu escolho de acordo com a minha conveniência. É óbvio que eu vou escolher o ponto que seja mais fácil de ser calculado, essa sequência de momentos, mas eu tenho que fazer somatório de momentos em relação a um ponto qualquer ali do corpo, até mesmo fora dele, igual a zero. Primeiro a gente vai fazer esse estudo em R2 e depois a gente vai fazer esse estudo em R3. Então, por exemplo, digamos que eu tenho uma viga aqui biapoiada, e eu quero que ela esteja em equilíbrio, ou seja, eu quero que ela esteja parada ali. Obtenha as forças em A e B. Então, essa situação ela é bem corriqueira, Eu tenho um corpo apoiado em dois apoios, e esses apoios a gente vai denominar de vínculos. Eles são a ligação do corpo com um outro corpo, no caso aqui o solo. Então esse corpo, ele vai ter um carregamento sobre ele, então o carregamento está aqui, 3 kN, 4 kN, 2 kN. Então esse carregamento do corpo, sobre o corpo, vai forçar os vínculos para baixo. E os vínculos vão reagir sobre o corpo em questão, que é a viga.
Então, essas forças que aparecem aqui, força em A e força em B, são forças, digamos assim, de reação. É a força de reação do vínculo sobre a viga AB. E eu tenho aqui, ó, a força em B. Então, eu tenho que fazer o estudo dessa estrutura. É uma estrutura carregada, tá? Eu tenho aqui 3 kN, 4 kN, 2 kN sobre ela, e ela está biapoiada no vínculo em A e vínculo em B. Ela força esse vínculo para baixo, tá? E o vínculo vai reagir para cima, para o lado. Agora, para onde o vínculo reage? Isso vai depender da natureza do vínculo. O vínculo em A é um vínculo que está preso ao chão. Depois a gente vai fazer um estudo em particular sobre os vínculos. Então, esse vínculo em A, ele não permite movimentações em X, ou seja, na horizontal, e ele não permite movimentações em Y, na vertical. Então é por isso que a gente prevê duas forças ali, que eu chamei aqui de FAX, que esses índices aqui indicam uma força em A na direção X, e uma força FAY, força em A na direção Y. Agora, o vínculo em B, ele é diferente. Até mesmo a simbologia utilizada, ó, é diferente, ele tem esses roletes aqui embaixo. Então, ele não oferece resistência para movimento na direção horizontal, mas de alguma forma ele oferece resistência a movimento vertical. Então, a gente tem que prever uma força na direção vertical, que eu chamei aqui de FBY, ou seja, é uma força em B na direção Y. Depois a gente vai fazer um estudo melhor sobre esses vínculos e vai entender, né, por que essas forças surgem, às vezes duas forças em um, 3 forças em outro, 2 forças em um momento. Mas, de antemão, eu já adianto. Onde o vínculo oferece uma restrição de movimento, você tem que prever uma força ali. Se o vínculo oferece uma restrição de movimento na direção X, você coloca uma força nessa direção. Se ele oferece uma restrição de movimento em Y, você coloca uma força nessa direção. Qual é o sentido da força? Bem, você pode arbitrar. Depois a gente vai ver que os cálculos em si, eles já vão nos mostrar quando você arbitrou errado. Ou seja, quando você colocou em um sentido e o sistema requer que a força esteja em outro sentido. Tá? Mas o que você tem que fazer é prever as forças. E mesmo que você olhe para o carregamento da peça em si e veja que não há necessidade, por exemplo, de prever uma força horizontal, como é o caso aqui, né, eu tenho uma solicitação vertical da estrutura. E o vínculo vai reagir só verticalmente, porque não tem nenhuma solicitação horizontal aqui da estrutura. Mas você não pode deixar de prever essa força, porque as equações vão mostrar que essa força desnecessária, digamos assim, ela tem que ser zero. Mas você não pode deixar de prever, porque em outra situação em que aquele vínculo que exige a previsão de duas forças ali, tá? Uma situação, por exemplo, onde eu tenho um carregamento com uma inclinação, com um ângulo, e aí ele vai oferecer um esforço horizontal também. O vínculo vai responder com uma força horizontal. Então, nesse caso, essa força horizontal não seria zero. Então você não pode esquecer, não pode deixar de prever. Tá? Então, depois que você faz essa previsão de forças, né, esse estudo preliminar, se você quiser, você pode fazer aquilo que se chama de diagrama de corpo livre, que é somente o corpo de interesse, ou seja, ele fora dos vínculos, com as forças que você conseguiu identificar. Então tem o carregamento, tá, e as forças de reação nos vínculos. Então só isso a gente chama de diagrama de corpo livre. Você pode resolver o problema fazendo o diagrama de corpo livre ou simplesmente colocando as forças que atuam sobre ele, como mostra essa figura aqui. Depois que você faz isso, você aplica as condições de equilíbrio. O que significa isso? Somatório de forças igual a zero e somatório de momentos em relação a um ponto qualquer tem que ser igual a zero. Como a gente está resolvendo um problema em R2, eu vou fazer somatórios de forças em X, somatório de forças em Y e somatório de momentos em relação a uma das extremidades aqui da viga. Importante também é a gente adotar um sistema referencial. Aqui no caso, ó, a gente sempre coloca o sistema referencial em algum cantinho aqui do nosso problema. Então coloquei x, y, z e também indiquei ali através daquela seta curva
o sentido em que a rotação ela é positiva, para eu poder atribuir sinais a essas grandezas que vão surgir. Então eu vou fazer aqui, ó, somatório das forças em x igual a zero. Então eu vou fazer uma varredura aqui do corpo, vou identificar todas as forças que existam na direção horizontal, vou somar tudo e vou igualar a zero. Fazendo essa varredura, né, eu vejo que a única força horizontal é essa aqui, ó, FAX. E para que o corpo esteja em equilíbrio, ela tem que ser igual a zero. Então, ó, eu coloco aqui, somatório de forças em x igual a zero, a única força que existe é FAX, então ela tem que ser nula. Agora, eu vou fazer somatório das forças em y, ou seja, é outra parte da condição aqui de somatório de forças nulo. Então, eu vou fazer uma varredura, vou ver todas as forças que existem aqui na direção horizontal, vertical, melhor dizendo. Então, eu encontro aqui, ó, FAY. Eu arbitrei ela para cima. Então, ela é positiva para mim. Então, eu coloco aqui, ó, FAY. Vou percorrendo a barra e vejo que tem 3 kN, está para baixo. Ela, segundo esse meu referencial, é negativa. Então, coloco aqui, ó, menos 3. Logo depois, eu encontro 4 kN para baixo. Então, coloco aqui menos 4. Coloco 2 kN para baixo. Ela é negativa, segundo o referencial. Ela fica aqui. E a última força aparece aqui, ó, FBY. Eu arbitrei ela para cima. Então, ela é positiva, segundo o meu referencial. Então, tem aqui. Então, fazendo a soma algébrica disso aqui tudo, eu tenho menos 3, menos 4, menos 2, que dá menos 9. Vou passar para o outro lado, que dá 9. Então, eu tenho aqui, ó, FAY mais FBY é igual a 9. Isso daqui é uma equação com duas incógnitas. Eu, então, preciso de uma outra equação. Essa outra equação, para que eu resolva, né, para que eu forme um sistema e resolva isso, ela vem da outra condição de equilíbrio. Ou seja, somatório de momentos em relação a qualquer ponto aqui tem que ser nulo. Então, eu vou fazer somatório de momentos em relação a A. Poderia fazer em relação a B, poderia fazer em relação ao centro de massa, poderia fazer somatório de momentos em relação a qualquer ponto, mas isso tem que ser nulo. Então, somatório de momentos em relação a A. Bem, essas forças aqui, ó, FAY e FAX, as suas linhas de ação passam pelo ponto em relação ao qual eu quero calcular o momento. Então, os momentos dessas forças aqui são nulos. Até porque, né, o FAX é nulo também, né? Ou seja, de qualquer maneira seria momento nulo. Não preciso me preocupar com os momentos dessas forças. Agora, à medida que eu me afasto do ponto A, eu encontro aqui a força de 3 kN. Essa força aqui, ó, a sua linha de ação, que é essa linha fina que eu acabei de desenhar aqui, ela tem uma distância do ponto em relação ao qual eu quero calcular o momento. É essa distância aqui. Tá? Então, eu vou fazer força vezes distância, 3 vezes 2, e vou ver para onde ela está tentando, em que sentido, melhor dizendo, ela está tentando fazer a barra rodar. É no sentido horário. Sentido horário, segundo esse meu referencial aqui, é negativo. Perceba que aqui eu não vejo o sinal da força. A força é negativa. Tá? Mas isso não significa que a força negativa, o momento é negativo por isso. Não. Eu poderia ter força negativa e momento positivo, conforme eu mostrei na aula anterior. Então aqui eu tenho que ver para qual o sentido de rotação da viga, que é motivado por essa força aqui. E o sentido de rotação é horário. Esse sentido horário é negativo. Tá? Então eu tenho isso daqui, ó, 3 que multiplica 2 com um sinalzinho de menos aqui na frente. Vou andando um pouco mais, encontro essa outra força aqui, ó. Essa outra força, tá? Eu vejo que ela provoca momento. Aqui, ó, o eixo sobre o qual ela desliza, né, ela se apoia a sua linha de ação, tem uma distância aqui, uma distância perpendicular ao ponto de rotação, que é igual a 5. Então fica 4 vezes 5, e a tendência de rotação, ó, é horária. Então, rotação horária nesse sistema referencial é negativo. Então, é por isso que fica aqui, ó, 4 vezes 5, com um sinalzinho de menos aqui na frente. Ando mais um pouco aqui na barra, encontro 2 kN. Essa força provoca momento. Aqui, ó, o eixo que apoia essa força, tá, tem uma distância aqui de, ó, 2, 3, 2, ou seja, 7 metros. Então, fica 2, que multiplica 7, e a tendência de rotação da força é horária. Então, fica menos aqui na frente. Bem, eu tenho uma última força,
que é a força que atua aqui, ó, em B. E a distância da linha de ação dessa força até o ponto de rotação, tá, é 2, 3, 2, 1, ou seja, 8 metros. Então fica 8 que multiplica a força FBY, e essa força ó, tem uma tendência de rotação anti-horária. No meu sistema adotado, rotações anti-horárias, elas são positivas. Então é por isso que fica aqui, ó, mais FBY, tá? Mais 8 que multiplica FBY. Esse daqui é o último momento que eu tenho. Então aqui eu tenho todos os momentos provocados por todas as forças. E esse somatório de momentos tem que ser nulo, tá? Ou seja, se eu tiver isso diferente de zero, esse corpo vai rodar para algum lado. Então tem que ser diferente, tem que ser igual a zero. Hoje o barulho aqui está complicado, mas tudo bem, vamos continuar, né? Então, fazendo as contas, eu tenho aqui, ó, menos 6, menos 20, menos 14, mais 8 que multiplica FBY. Isso tudo tem que ser igual a zero. Então, somando algebricamente aqui, menos 6 com menos 14, menos 20, menos 20, menos 20, menos 40. Então, tá aqui, ó, menos 40, passo para o outro lado, fica 8 FBY, que é igual a 40. Passo 8 dividindo, então tem aqui, ó, FBY igual a 40 dividido por 8, que é igual a 5. Então, esse resultado eu posso colocar na outra equação aqui, ó. Tá? Então vai ficar assim, ó, FAY mais 5 é igual a 9. Tá aqui, ó. FAY mais 5 igual a 9. Então, ó, FAY é igual a 9 menos 5. FAY é igual a 4 kN. Dessa maneira, eu calculei todas as forças de reação que ocorrem aqui nos vínculos, no vínculo A e no vínculo B. Eu fiz um estudo, digamos assim, dos esforços que estão aqui sobre essa barra. Eu posso evoluir esse estudo. Identificadas as forças que atuam em A e B, eu posso ver, se eu conhecer outras características do material que constitui essa barra, se ela vai suportar essas forças. Por isso que é tão importante eu calcular as forças que atuam nesses vínculos. Ok? De agora em diante, a gente vai fazer esse estudo para diversas configurações, vai trabalhar melhor isso. Mas a gente faz isso nas próximas aulas. Até mais!